A preparação para a aposentadoria é um dos maiores desafios enfrentados por milhões de brasileiros. Apesar disso, grande parte da população ainda negligencia esse planejamento, acreditando que o tempo está ao seu favor. A verdade é que o relógio financeiro nunca para, e quanto mais se adia esse preparo, menores são as chances de alcançar uma aposentadoria tranquila. A maioria das pessoas só se preocupa com esse assunto quando já está perto da idade de parar de trabalhar, e aí pode ser tarde demais. O segredo está na antecipação, e entender que a aposentadoria não é um prêmio, mas sim o resultado de escolhas conscientes feitas ao longo da vida. Quem começa cedo tem vantagem. Os juros compostos são aliados poderosos quando usados a longo prazo. Investimentos pequenos feitos com consistência podem se transformar em grandes valores com o passar do tempo. Isso significa que, mesmo com um salário modesto, é possível garantir uma velhice estável, desde que haja disciplina. Além disso, contar exclusivamente com a Previdência Social é um risco. O sistema brasileiro enfrenta dificuldades, e reformas constantes apontam para um cenário de incertezas no futuro. Ter uma reserva complementar deixou de ser uma escolha, e passou a ser uma necessidade. Muitas pessoas acreditam que guardar dinheiro é suficiente, mas na verdade, poupar sem investir é um erro grave. Deixar o dinheiro parado na poupança faz com que ele perca valor com o tempo por causa da inflação. O ideal é buscar alternativas mais rentáveis, como títulos públicos, fundos de investimento e até ações, dependendo do perfil de risco de cada um. O mais importante é entender que não existe fórmula mágica. O que existe é educação financeira, paciência e consistência. É necessário estudar, buscar informações confiáveis e adaptar as escolhas conforme as fases da vida. Outro ponto essencial é o controle dos gastos. Não adianta querer investir se todo o dinheiro que entra sai na mesma velocidade. Saber para onde vai cada centavo do seu orçamento mensal é uma forma eficaz de cortar desperdícios e canalizar recursos. Para a aposentadoria, aplicativos de finanças pessoais podem ajudar muito nesse processo, oferecendo uma visão clara das despesas e receitas. É comum descobrir, após uma análise honesta, que é possível economizar muito mais do que se imagina. Planejar a aposentadoria também envolve decisões sobre estilo de vida. Quanto você pretende gastar por mês quando parar de trabalhar? Onde quer morar? Vai depender de medicamentos caros. Pretende viajar? Todas essas questões impactam no valor que precisa ser acumulado. Ter clareza sobre seus objetivos facilita o cálculo do montante necessário e a escolha dos instrumentos financeiros adequados. A conta não é simples, mas pode ser feita com a ajuda de profissionais ou simuladores, disponíveis gratuitamente na internet. Há ainda quem conte com heranças ou imóveis como segurança para o futuro, mas isso pode ser um tiro no pé. São incertas. Imóveis podem desvalorizar ou gerar custos imprevistos. A aposentadoria precisa ser encarada como uma construção pessoal, e depender de fatores externos é um risco alto. Por isso, o melhor caminho é o da autonomia financeira, com um plano sólido baseado em números reais e metas alcançáveis. A disciplina é mais poderosa do que qualquer palpite de mercado. O uso inteligente do tempo é outro fator decisivo. Cada ano que passa sem contribuir para a sua aposentadoria representa um prejuízo acumulado. Começar hoje vale mais do que dobrar os esforços no futuro. Mesmo que o valor investido seja pequeno, ele serve como ponto de partida. O importante é começar e não parar. Com o tempo, os aportes podem crescer conforme a renda aumenta. O erro mais comum é esperar a melhor hora, que quase nunca chega. A melhor hora é agora. A educação financeira ainda é pouco incentivada no Brasil, mas isso não é desculpa para permanecer no escuro. Há cursos gratuitos, vídeos, livros e especialistas que compartilham conteúdo de qualidade. Aprender a investir, a diversificar e a proteger seu patrimônio é essencial para não ser pego de surpresa no futuro. A falta de conhecimento cobra um preço alto, e esse preço geralmente aparece na velhice, quando já não há mais energia para recomeçar. O cenário econômico atual também exige atenção. Inflação, juros, mudanças nas regras da Previdência e até crises internacionais afetam diretamente o bolso do brasileiro. Por isso, quem se antecipa está mais protegido. A estabilidade financeira na aposentadoria não depende apenas de quanto se ganha hoje, mas de como se administra o dinheiro ao longo do tempo. E isso está ao alcance de qualquer pessoa disposta a agir. A aposentadoria confortável não é um sonho distante. Ela é uma meta possível para quem começa a planejar cedo, faz escolhas inteligentes e não deixa o medo ou a procrastinação tomar conta. O segredo está na constância. Viver bem depois de décadas de trabalho não é um privilégio,
É uma questão de estratégia. E essa estratégia começa agora, com informação, foco e atitude. Se você ainda não começou, o momento certo é hoje. A aposentadoria dos seus sonhos depende do que você vai fazer a partir de agora. Apesar de parecer distante, a aposentadoria começa a ser construída no presente. Ela não é definida pelo valor que se ganha, mas pelo que se faz com esse dinheiro ao longo do tempo. O problema é que muitas pessoas ainda vivem no modo automático, trabalhando, pagando contas e sobrevivendo mês após mês, sem pensar no amanhã. Esse comportamento, além de perigoso, é uma armadilha silenciosa que afasta cada vez mais o objetivo de parar de trabalhar com tranquilidade. É preciso acordar antes que o tempo cobre a conta com juros altos. Um dos maiores erros é achar que a aposentadoria deve ser pensada só depois dos 40 ou 50 anos. Quanto mais cedo começar, menos esforço será necessário para atingir a meta. A mágica dos juros compostos funciona justamente com o tempo. Um jovem de 25 anos que investe R$ 300 por mês pode chegar aos 60 com um patrimônio milionário, mesmo sem aumentar esse valor. Já alguém que começa com 50, mesmo investindo o dobro, provavelmente terá um resultado muito menor. O tempo é o seu maior aliado, ou seu pior inimigo. Outro ponto que muitos ignoram é a importância da diversificação. Não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Contar apenas com o INSS ou com a previdência privada é arriscado, assim como colocar todo o dinheiro na poupança. É fundamental conhecer o básico sobre tesouro direto, CDBs, fundos multimercado, ações, imóveis e até criptomoedas, dependendo do perfil e dos objetivos. A chave é diversificar com inteligência, equilibrando risco e retorno, sempre com foco no longo prazo. E falando em perfil, entender o seu é essencial. Você é conservador, moderado ou arrojado? Essa pergunta não é apenas teórica. Menos ela define onde seu dinheiro deve ser investido. Alguém que não suporta ver oscilações na conta não deve se expor demais à renda variável. Já quem busca retorno maior e tem tempo a favor, pode arriscar mais. O problema é que muitas pessoas aplicam dinheiro sem entender isso e acabam perdendo dinheiro ou desistindo no meio do caminho por falta de informação. Outro erro comum é confundir patrimônio com aposentadoria. Ter uma casa própria, um carro e até uma empresa não garante uma aposentadoria segura. Esses bens podem ajudar, mas não substituem uma fonte de renda estável e contínua. O ideal é construir uma renda passiva, aquela que entra mesmo sem esforço direto. Pode ser com aluguel de imóveis, dividendos de ações, juros de títulos ou qualquer outra fonte que gere dinheiro automaticamente. Isso sim representa liberdade financeira. A mentalidade também é um fator determinante. Quem não tem disciplina para poupar hoje, dificilmente terá tranquilidade no futuro. Gastar menos do que se ganha, evitar dívidas desnecessárias e manter uma reserva de emergência são hábitos que fazem toda a diferença. Mas não basta saber disso, é preciso praticar. Mudar a mentalidade financeira exige esforço, mas os resultados valem a pena. Educação financeira deveria ser ensinada nas escolas, mas enquanto isso não acontece, a responsabilidade é sua. O fator emocional também pesa. Muitas pessoas evitam falar sobre aposentadoria por medo ou ansiedade. Elas preferem não pensar no futuro porque têm receio de encarar a realidade atual. Esse comportamento é compreensível, mas perigoso. Negar o futuro não impede que ele chegue. Pelo contrário, só aumenta a chance de frustração. É preciso enfrentar esse tema com maturidade. Buscar apoio, estudar, conversar com quem entende. O conhecimento é o melhor antídoto contra o medo. Além disso, é importante revisar o plano de tempos em tempos. A vida muda, os objetivos mudam, e os investimentos também precisam ser ajustados. Um plano feito aos 30 anos pode não servir mais aos 50. Casamento, filhos, mudanças de carreira, crises econômicas, tudo isso impacta sua realidade financeira. Por isso, é fundamental manter o planejamento atualizado e adaptável. Flexible é uma virtude no mundo das finanças. Outro aspecto muitas vezes esquecido é a questão da saúde. Aposentadoria confortável também significa envelhecer com saúde física e mental. Gastos com medicamentos, plano de saúde e cuidados especiais aumentam com a idade. Portanto, cuidar da saúde agora também é um investimento. Equilibrada, atividade física e check-ups regulares evitam gastos enormes no futuro. Afinal, de que adianta ter dinheiro guardado e não poder aproveitá-lo? Por fim, é essencial entender que a aposentadoria não é apenas financeira. Menos é também emocional e social. Muitas pessoas sofrem com depressão após parar de trabalhar porque não se prepararam para o vazio que pode surgir. Ter hobbies, manter vínculos
Continuar aprendendo e se sentindo útil é fundamental. A aposentadoria não deve ser encarada como o fim da linha, mas como o começo de uma nova fase. Uma fase que pode ser muito feliz, desde que bem planejada.